Com a edição do decreto que dispunha do Plano Nacional do Livro e Leitura, que era o chamado PNLL. Como o próprio nome já diz, o Plano Nacional do Livro e da Leitura tem como objetivo central democratizar o acesso ao livro e à leitura e etc. Durante esse período, vocês também acompanharam, no âmbito do Ministério da Cultura, houve um esforço para que nós dotássemos no Ministério de uma estrutura mais adequada para dar foco nas ações do livro, da leitura, da literatura e da biblioteca. E o fato é que isso tudo resultou em 2014 numa proposta de projeto de lei, ou seja, aproveitar todo esse debate, toda essa experiência acumulada, ou seja, as ações, programas, o Viva Leitura, o agente de leitura, as feiras, os incentivos, o debate em conjunto com a educação. Em 2014, o passo que foi dado foi, depois desse amplo debate, dessas experiências, nós formularmos uma proposta de projeto de lei com vistas a instituir a política nacional da leitura e da escrita. E assim foi feito. Essa proposta era para ter sido encaminhada pelo governo ainda em 2015, por uma série de razões terminou a proposta não sendo encaminhada. Enfim, veio todo esse ambiente do ponto de vista político tumultuado, com o golpe, com a cassação do mandato presidencial, a instabilidade política, enfim, tudo isso que vocês acompanharam. E o fato é que o projeto de lei só é apresentado ao Congresso Nacional agora, já em maio de 2016. Esse projeto, inclusive, é de minha autoria. Eu tive a alegria e a honra de receber essa missão da Câmara Brasileira do Livro, da Leitura, da Escrita no Brasil. A Câmara, ou seja, é o espaço que unifica, que reúne todos os militantes, produtores, livreiros, enfim, reúne toda a cadeia produtiva do livro no Brasil, né? E eles resolveram que entregariam a proposta para que eu, na condição de senadora, apresentasse um projeto de lei. E assim foi feito, né? Nós apresentamos o projeto de lei. O projeto de lei é simples, porém de um alcance do ponto de vista social, político, extraordinário, porque ele foi exatamente beber na fonte. Beber na fonte na medida em que, repito, né, isso aqui não é um projeto de gabinete, não é um projeto de cima para baixo, não é um projeto de 4, 5, 6 pessoas iluminadas. Esse projeto traduz, repito, toda essa caminhada em busca, né, daqueles que sonham em ver o Brasil, em ver o Estado brasileiro adotar iniciativas proativas para fortalecer o acesso ao livro e à leitura no nosso país. Então, o projeto, rapidamente, ele tem como objetivo instituir a Política Nacional de Leitura e Escrita como estratégia permanente para promover o livro, a leitura, a escrita, a literatura e as bibliotecas de acesso público no Brasil. Essa política seria implementada por quem? Pela União, através do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação, em cooperação com os estados, com os municípios e com a participação da sociedade civil e das instituições privadas.
Aqui já tem um dado que merece ser destacado, que é trazer o Ministério da Educação para essa parceria. Porque até então, as políticas voltadas para a leitura, para a escrita, repito, como estratégia permanente para promover o livro, a literatura, a biblioteca, etc., até então, e o Deci sabe disso, havia uma separação. O MEC fazia uma coisa de um lado e o Ministério da Cultura fazendo outra coisa do outro lado. Isso tinha que ser corrigido, porque não é admissível de maneira nenhuma que o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação trabalhem de formas separadas quando o tema é leitura, quando o tema é escrita, quando o tema é biblioteca, quando o tema é literatura. É impossível, né? Além do que também você considerar, inclusive, a dificuldade e até uma tradição que se criou nesse país, da cultura não ter a devida prioridade como deveria ter. É bom lembrar que o Ministério da Cultura, né, Fábio, foi uma criação recente, e, aliás, extinto também, muito recentemente, mais recente ainda. Aliás, fazer como outro, retomado de novo, mas passando, né, pela situação que está passando, enfim, de isolamento, de falta de prioridade, de respeito. É uma das áreas do governo que aí está, que tem, nesse exato momento ainda, enfrentado muita polêmica diante da atitude que o governo tomou, a começar exatamente pela sua própria extinção. A meu ver, um governo que toma uma atitude desastrada dessa, ou seja, resolve extinguir o Ministério da Cultura, para mim não precisa dizer mais nada, mas enfim, mas o que eu quero, voltando aqui para o tema do projeto de lei, é que nós, depois de todo esse debate, tivemos essa preocupação, que foi definir que uma política nacional da leitura e da escrita, ela tem que reunir, no âmbito do Estado brasileiro, o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação. Repito, em cooperação com os estados, com os municípios, com a participação da sociedade civil e as instituições privadas. Bom, qual é o objetivo dessa política? O objetivo é exatamente a universalização do direito ao acesso ao livro, à leitura, à escrita, à literatura e à biblioteca, o reconhecimento da leitura e da escrita como um direito, né? O fortalecimento do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas no âmbito do Sistema Nacional de Cultura, a articulação com as demais políticas de estímulo à leitura, o reconhecimento, viu, Aloysio, da cadeia produtiva, a cadeia distributiva, a cadeia mediadora do livro, ou seja, quando a gente coloca que a política ela tem que ter a participação da sociedade civil e tem que ter também a participação das instituições privadas, é por entendermos que é necessário, sim, você envolver toda essa cadeia do militante da cultura, do produtor, do livreiro, do quem trabalha na gráfica, do agente de cultura, dos editores, etc. e tal. Então, esses seriam os objetivos, as diretrizes gerais. A política nacional do livro e da leitura, ela vai, no que couber, ela vai observar os princípios e diretrizes dos planos nacionais, estaduais e municipais. No caso dos planos nacionais, essa política nacional da leitura e da escrita, Fábio, essa política tem que dialogar com o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, tem que dialogar com o Plano Nacional de Cultura, dialogar, obviamente, com os planos plurianuais e dialogar, evidentemente, com aquilo que é de mais importante, que são as LOAs,
ou seja, o orçamento anual. Os objetivos da política, conforme eu já coloquei para vocês, em síntese, repito, é democratizar o acesso ao livro e à leitura, é o reconhecimento da leitura como um direito fundamental, um direito mais importante de promoção da cidadania. A cidadania naquilo que ela tem de mais significado, que é a capacidade da gente ler o mundo e da gente interpretar esse mundo, né? E ler o mundo, o próprio nome já está dizendo, né? A gente vai avançar cada vez mais, desenvolvendo essa capacidade do ser humano de ler o mundo e de interpretar o mundo. Quanto mais a gente tiver acesso à biblioteca, quanto mais a gente tiver acesso ao livro e à leitura. O projeto coloca que o prazo de duração, nós estamos colocando, a exemplo também do PNE. O PNE são 10 anos. A gente propõe que o período de vigência da Política Nacional de Leitura e Escrita seria renovado a cada 10 anos. Só que durante esse período, a cada 4 anos, nós iríamos fazendo as adequações, as adaptações, os ajustes que sejam necessários à luz da realidade que nós vamos enfrentando. Nós trouxemos aqui também para o projeto que trata da Política Nacional da Leitura e da Escrita, a regulamentação do Prêmio Viva Leitura, que é uma experiência, uma iniciativa já em curso, que tem... é uma iniciativa simples, o Viva Leitura, mas é muito interessante, né? Pelo que ele tem de estimular, de fomentar e reconhecer as melhores experiências e iniciativas que promovem o livro, a leitura, a escrita, a literatura e as bibliotecas no nosso país. Bom, ainda quero colocar aqui para vocês que, como eu falei, ele será elaborado em conjunto pelo Ministério da Cultura e o Ministério da Educação, dialogando também com o Conselho Nacional de Educação, com o Conselho Nacional de Políticas Culturais, e repito, e sem se dissociar das diretrizes mais gerais, que são o Plano Nacional de Educação e o próprio Plano Nacional de Cultura. Bom, então, como vocês estão vendo, só para vocês terem uma ideia, o projeto é bem simples, são 3 folhas. Por quê? Porque nós tivemos que ter a sensibilidade e o cuidado de não dar margem para que nós estejamos invadindo competências federativas, né? Na verdade, o projeto, repito, são diretrizes gerais com vistas a garantir que a gente tenha uma política não só no plano nacional, mas que a partir da política no plano nacional, você com essa lei possa induzir as iniciativas nos planos estaduais e nos planos municipais. E ao final nós tenhamos, digamos assim, um só povo, através do Sistema Nacional da Leitura e da Escrita, né? A importância desse projeto resume numa palavrinha só. É porque isso aqui aprovado deixa de ser decreto, deixa de ser portaria, deixa de ser ação, deixa de ser um programa de governo. Isso aqui aprovado, isso passa a ser uma política do Estado brasileiro. E, portanto, é um instrumento que nós teremos nas mãos, tanto para lutar no plano nacional, para fazer valer, como, a meu ver, é muito importante para que a gente lute nos estados e nos nossos municípios
e a gente possa dar passos concretos, né, rumo ao Brasil ter uma política nacional da leitura e da escrita.